analisaremos hoje a possibilidade ou não de convergência ou divergência por diâmetro e a implicação para uso em diversos segmentos deste mesmo conceito para a utilização em aeronáutica, motores, projetos em que utiliza a termodinâmica e o conceito de convergência por diâmetro e suas implicações e consequências. Ou seja, também para a perpendicularidade, ou seja, para a iluminação de 90 graus, qual a consequência da refração da luz para este momento. E aí os raios se tornam paralelos pela implicação de 1 sobre π, ou seja, da própria refração, aqui utilizando 0,3183 graus, ou seja, também 31,83 graus, e que a luz é refratada em paralelismo, porque os ângulos à esquerda e à direita de 90 graus se anulam, né? Eles são, digamos, conflitantes, né? Eles conflitam entre si e vai haver o paralelismo. Por quê? Porque anula os ângulos. Então, para este momento e apenas para este momento, no experimento de Eratosthenes, os raios são paralelos. E em outros momentos, a luz vai ser radial. Voltando ao primeiro vídeo dessa série, né? Então, os ângulos vão ser radiais em 0,009 por quilômetro, que é exatamente a divisão de 7,2 graus por 800 quilômetros. Vai dar 0,009 graus por quilômetro. E que a refração e a perpendicularidade vão exatamente coexistir no paralelismo dos raios. Ou seja, para 0 grau não há refração. A refração é anulada no paralelismo. E que em outros momentos existe convergência e divergência dos raios solares. E que, levando para outra área da matemática, a convergência ou a divergência ocorre para sistemas esféricos e pelo ângulo, né, do diâmetro, em que o diâmetro é de 180 graus ou também de 0 grau, né, que está sobre a mesma reta, mesma direção. Então, não há convergência ou divergência para 180 graus. E, consequentemente, não se pode calcular ângulo de convergência para eclipse ou para algum outro evento a partir de diâmetro. Não pode. O diâmetro anula qualquer convergência ou divergência.
né, a partir dele mesmo. E em outro momento, sim, pode haver convergência ou divergência, especialmente de um corpo maior para um corpo menor, a impossibilidade é ainda mais gritante, né? Então, quando a ciência calcula a convergência dos raios solares a partir do diâmetro ou de raio duas vezes, que é exatamente o diâmetro, ela está incorrendo num erro de lógica absurda. E, no entanto, é isso que o modelo heliocêntrico faz: calcular convergência por diâmetro, o que é impossível matematicamente, né? Utilizando o quinto postulado de Euclides, em que de 180 graus não há convergência, né? Mas é possível para ângulo maior ou menor. É o quinto postulado dele, de Euclides, que foi mal interpretado ou tentaram refutar com argumentos falhos, né? Então, o próprio postulado de Euclides já delimita e já coloca essas condições matemáticas com um rigor geométrico absurdo, né? Absurdo no sentido muito amplo para a época dele. Ou seja, o Euclides demonstra que de paralelas apenas acontece não convergência, né? E que ângulo maior e menor que 180 graus vai haver convergência e divergência. E isto sendo utilizado para outros âmbitos, né? Ou seja, na aeronáutica, na termodinâmica, esses conceitos levam a problemas técnicos, né? Então, eu fiz 2 trabalhos de extensão sobre esses 2 assuntos, analisando, né, detalhadamente cada assunto, e que há problemas gravíssimos por negligência do quinto postulado de Euclides das paralelas. Ou seja, na natureza, os fenômenos acontecem sem distinção de geometria. Acontece pela própria mecânica, né, do movimento. Ou seja, a radialidade ocorre, a convergência também ocorre, mas para determinados pontos específicos. E a não verificação disso causa problemas graves, né, de acidentes e tudo mais. Então, a 2.300 ou mais, né? Não, 2.500 anos, o Euclides já previu tudo isto e negligenciaram. Então, essas refutações, né, a lógica geométrica pura causa problemas inimagináveis para o funcionamento do dia a dia, o funcionamento normal das mecânicas, das colocações em prática desses eventos. Ou seja, este desenho
os pontilhamentos, né, em vermelho e em azul, vermelho acima e azul embaixo, é impossível a convergência de uma esfera maior para uma esfera menor, porque a linha pontilhada passa por dentro da circunferência maior. Então, no caso do Sol, não poderia acontecer isso, porque os raios do Sol eles partem perpendiculares à superfície do Sol. Então, e também vindo para a Terra, a própria circunferência da Terra impediria a luz de ultrapassar aquele ponto. E nesse outro desenho abaixo é a mesma coisa, ou seja, o ponto de interseção ali da convergência é abaixo do diâmetro, acima do diâmetro, né? Então, é impossível a convergência tocar exatamente no diâmetro. É impossível. Ou seja, os raios do Sol na Terra, eles vão abranger um determinado ponto e não como de fato acontece. A iluminação não é de 100% em toda a Terra, mas é uma iluminação difusa, ou seja, de um Sol que converge os raios, e não de um paralelismo, que de paralelismo não poderia haver convergência de raios. Né? Os raios em paralelo de mesma abertura angular, ou seja, de zero, ou seja, seria igual. A iluminação, ou manhã, ou tarde, ou noite, seria de 12 horas, e o que não é real. No crepúsculo, essa regra é quebrada. E, para paralelismo, não poderia haver crepúsculo. O crepúsculo quebra a regra do modelo heliocêntrico para paralelismo e 0 grau. E, no caso, admitindo a convergência de 0,53 graus, é muito diferente de uma convergência de 0, né? 0 grau. Então, refração somente a 90 graus, onde os ângulos são anulados. Este é a regra matemática de Euclides, que nunca deixou de ser pertinente. E de diâmetro é impossível a convergência, a não ser que o formato não seja esférico. Aí abre precedente para outros formatos, né? Então, novamente, abrindo aí uma interrogação, né? Então, o próprio heliocentrismo duvida do modelo esférico? Como pode? Como pode o heliocentrismo usar uma geometria não esférica em que é demonstrado o próprio problema, né? Digamos assim. Quando usa diâmetro é para geometria esférica. Não existe diâmetro para outra geometria. Faça meu favor, né? Assim, um checkmate. Eita, checkmate. Fala sério, hein? Para explicar melhor, né, o porquê da minha ironia. Ou seja, Euclides, o quinto postulado, ele fala de menor ou maior que 180 graus. Menor que 180 graus é o
formato, ou uma matemática, ou uma geometria hiperbólica, né? Menor que 180 graus. E igual a 180 graus, paralelismo. E maior que 180 graus é elipse. Por quê? Porque alonga, né? Então, elipse. E fazendo aqui uma correlação com a Lua. A Lua, na fase nova, ela tem uma conotação quanto à iluminação e é chamada de cinéria. Então, e tem um dado interessante também, né? Que a Lua nova, ela não apresenta coroa, né? A coroa, né, se ela está se opondo ao Sol, ela não apresenta a coroa solar. E as fotos da Terra, vista da Lua, né, supostamente, vistas da Lua, a iluminação na Terra deveria ser em elipsoide, lembrando a fase cinérea da Lua, ou seja, haveria um gradiente de iluminação, né, nos polos, no equinócio, né, em período de equinócio, ou em período de solstício, os polos, né, ou norte ou sul, estariam ou iluminados ou não iluminados. Então, aí se abre um precedente, né? E quanto à iluminação? Quanto à iluminação, a Terra não poderia ter a iluminação total de esfera, ou seja, seria uma elipse, né? Ou um elipsoide na iluminação. São coisas que normalmente ninguém pensa, mas analisando assim mais apuradamente, né, a gente tem que perceber essas nuances. Então, isto vem acrescentar aqui a ironia, que é até chato falar sobre esses assuntos, né? Porque são assuntos tão, digamos assim, polêmicos, né? Então é isso.